Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Um brinde a todos que estão nos assistindo. O canal Café com Ações é um canal novo que a gente criou. Inicialmente era um quadro dentro do nosso canal Viver de Renda. Tiramos ele, criamos um canal. E qual a proposta? A proposta é a mesma. A gente fala sobre economia e bolsa de valores. Então, de terça a sexta, a partir das 18 horas, vão ter vídeos aqui comentando sobre as coisas mais relevantes para mim com relação ao mundo dos investimentos. Eu procuro aqui mostrar a vocês como eu faço para separar o joio do trigo, porque às vezes eu tenho a impressão que a quantidade de informação, tenho impressão não, eu tenho a certeza que a quantidade de informação é quase um tsunami diário de notícias e informações que a gente tem nas redes sociais, na internet como um todo, e isso contamina muito a nossa capacidade de julgamento, e a gente às vezes esse excesso de ruído atrapalha a nossa visão, é como se embaçasse a nossa visão e a gente não enxergasse direito. Então é preciso saber ser seletivo, separar o joio do trigo. Há muita coisa que não tem a menor relevância nas redes sociais, na internet e na mídia. Então a gente precisa ser mais criterioso e buscar informações que façam diferença para as nossas estratégias de investimentos. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial. Criei aqui no YouTube o canal Viver de Renda e agora aqui o Café com Ações. Nos acompanhe nos dois canais. O nosso propósito é ajudar a vocês a entender mais sobre esse mundo dos investimentos, sobre economia, sobre bolsa de valores, sobre empresas. Minha experiência profissional foi toda como consultor empresarial, trabalhando para grandes empresas do Brasil, do exterior, convivendo com a diretoria dessas organizações, Google, Microsoft, Cisco, HP, Fundação Odebrecht, Braskem, Santo Antônio Energia, Caixa Econômica Federal, Santander, Telefônica, NET, então sempre Toshiba. Ao conviver com todas essas empresas, a Alstom francesa, me permitiu entender a dinâmica do mundo empresarial, entender as estratégias dessas empresas, e eu utilizo isso quando eu comecei a investir na Bolsa em 2006. Então, estou completando 15 anos esse ano como investidor, e esse trabalho que eu venho fazendo no YouTube é um trabalho, vamos dizer assim, sem nenhuma pretensão de vender cursos. É uma forma que eu encontrei para compartilhar com vocês essa experiência acumulada, né? Porque eu acredito nisso, que a vida é um dar e um receber. Então pode parecer uma coisa sem sentido para muitos, mas eu acredito de que a vida tem esse sentido. Então estou compartilhando com vocês minhas histórias, minha experiência, as coisas que eu aprendi, as coisas que deram certo e que deram errado. E desse modo eu espero que você tenha autonomia, que você construa sua trajetória de sucesso enquanto investidor. Porque se existe um lugar que você pode construir riqueza, é a Bolsa de Valores, né? É o único lugar que você pode construir riqueza enquanto investidor, é na Bolsa de Valores. O resto é figuração, o resto é coisa inócua e sem sentido. Agora, na Bolsa de Valores, sim, você pode construir riqueza, mas para isso você precisa estudar as empresas, entender o que acontece com a economia, a dinâmica do mercado financeiro, o que move o mercado financeiro, né? A questão da realidade, das expectativas, tudo isso é importante entender. Acima de tudo, controlar suas emoções. Vá para frente do espelho. A imagem que você vê refletida é a do seu pior inimigo, se você não tiver o equilíbrio necessário para conviver com a realidade do mercado financeiro. Se você não tiver o conhecimento para conviver no mercado financeiro, você pode perder todo o seu capital, pode perder todo o seu patrimônio. Então, para que isso não aconteça, que eu estou criando esses canais para compartilhar um pouco dessas experiências, porque eu já quebrei na Bolsa em 2008. Assistam aqui no canal, tem uma trilogia Como Quebrei na Bolsa. Então, qualquer pessoa sem conhecimento, sem controle emocional, pode se dar mal na Bolsa de Valores. E a minha ideia é que, de alguma forma, eu contribua para que vocês tenham um sucesso e uma história muito, inclusive, melhor do que a minha. Eu venho tendo tido uma evolução, sim, enquanto investidor, mas cometi muitos erros, porque não tinha ninguém para me alertar, para me ajudar a entender o que eu estou tentando exatamente fazer com vocês.
para que essa nova geração de investidores, essas pessoas que estão entrando na Bolsa agora, possam ter mais conteúdos e mais argumentos para construir as suas estratégias e serem vencedores na Bolsa de Valores. Então essa é a minha ideia. Deixe o seu like e compartilhe com os amigos. O seu like é super importante porque faz com que o YouTube indique o canal para mais pessoas e assim a gente ajuda mais pessoas a performar melhor os investimentos. Conto com o seu apoio e sua colaboração. O que foi notícia essa semana que me chama a atenção? Vamos começar falando sobre o Banco Central Europeu. A Christine Lagarde, que é a presidente do BCE, disse que os riscos da pandemia para a economia estão menos pronunciados. Essa declaração ela deu para Reuters. A pandemia do Covid provavelmente provocou uma contração econômica no final de 2020 e deve pesar sobre o crescimento no início deste ano, disse ela. Mas a atividade permanece em linha com as projeções do Banco Central Europeu. A distribuição das vacinas, que começou no final de dezembro, permite uma maior confiança na resolução da crise de saúde. Entretanto, levará ainda algum tempo para que a imunidade generalizada seja alcançada e novos acontecimentos adversos relacionados à pandemia não podem ser descartados. No mês passado, o BCE projetou o crescimento econômico de 3,9% para esse ano nos 19 países que utilizam o euro, assumindo que as restrições serão levantadas até o fim de março e que a imunidade será alcançada provavelmente antes do fim do ano, na maioria da população. Mas a vacinação, que começou lenta, com apenas 5% ou menos das pessoas acima de 60 anos ou clinicamente vulneráveis, preocupa, segundo dados da Phathom Consulting. Então temos aí um pensamento, uma declaração da Christine Lagarde, que é a mulher que preside hoje o Banco Central Europeu. E isso é importante para a gente estar acompanhando, certo? Outra coisa que chamou a atenção nesses dias foi notícias vindas dos Estados Unidos, né? O Joe Biden tomou posse e assinou decretos que põem os Estados Unidos de volta ao Acordo de Paris, promessa que ele disse que aconteceria no primeiro dia de governo. Uma coisa importantíssima, a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, que o Donald Trump tinha tirado. Né? Um equívoco grotesco. E além disso, ele levou os Estados Unidos à inclusão de novo dos Estados Unidos na Organização Mundial de Saúde, a OMS. O que é que a gente tira daí? Que os compromissos com meio ambiente, clima, que são característicos aí do Acordo de Paris, né? Redução de emissão de gases poluentes, uma economia verde, uma economia mais limpa, com energias renováveis, isso está na agenda de prioridades do Joe Biden. Então vamos estar atentos, porque quando olharmos para ações americanas, temos que estar olhando esses sinais que o Joe Biden está dando do que será prioridade para o governo dele, né? Ao mesmo tempo, a volta à Organização Mundial de Saúde demonstra aí o foco em privilegiar a ciência e a medicina, a saúde. Então, isso é outra mensagem importante dada pelo Joe Biden. Complementando essa matéria que saiu no Wall Street Journal, saiu uma outra matéria na Reuters falando COVAX Facility. Pfizer concorda em fornecer vacina ao programa de imunização liderado pela Organização Mundial de Saúde. Então veja, o Biden já assumiu, o Biden já voltou para a OMS, aí agora a gente já vê praticamente dando continuidade a essa mudança de cenário, uma adesão da Pfizer a esse programa da OMS. A Pfizer e sua parceira BioNTech concordaram em fornecer sua vacina contra a Covid ao programa de vacinação COVAX, co-liderado pela OMS. No acordo, que deve ser anunciado nos próximos dias, eles vão fornecer sua vacina para que alguns milhares de doses sejam distribuídas para países menos favorecidos, para países mais pobres, né? Para que, de algum modo, esse combate à pandemia não seja um privilégio das economias ricas, né? Então, esse é um programa importante da OMS
E aí temos essa questão da Pfizer se comprometendo em doar vacinas para esse programa. Bom, eu tenho falado sobre Bitcoin, não invisto em Bitcoin, reconheço que o Bitcoin foi uma grande oportunidade das pessoas ficarem ricas, muitas pessoas ficaram ricas. Não tenho uma opinião formada sobre o assunto, não invisto, mas tenho trazido informações sobre uma mudança de cenário, que estamos caminhando para uma regulamentação. E o que tem acontecido desde que essas conversas começaram? Tem tido movimentos de queda, retração com relação a criptomoedas, em especial o Bitcoin. Então, nessa semana que passou, o Bitcoin teve uma queda de 10%, e o mercado de criptomoedas perdeu 100 bilhões de dólares em 48 horas. Isso sinaliza alguma coisa? Não sei. O que temos de informação concreta é que o Reino Unido advertiu operações com derivativos sendo feitos utilizando o Bitcoin como referência. Então, o Reino Unido chamou a atenção sobre isso e disse que ia tomar medidas para proibir essas operações. Foi o primeiro movimento que aconteceu esse ano. Na sequência, a Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, disse que chegou a hora de regulamentar o mercado de criptoativos. Isso é importante, porque ela disse o seguinte: esse assunto será debatido no G7, grupo dos 7 países mais ricos. E a partir do momento que a gente chegar a um consenso no G7, vamos expandir isso para a União Europeia e vamos expandir isso para o G20. E a partir do momento que a gente chegar ao G20, fica mais fácil de disciplinar esse assunto no mundo inteiro. Então, essas foram as palavras da Christine Lagarde. E começa a ter reverberação, começa a ter eco no que a Christine Lagarde falou. A Janet Yellen, que é a nova toda poderosa ministra lá que cuida da economia americana, ela deu a seguinte declaração: considera o uso ilícito de criptomoedas uma preocupação. Considero o uso ilícito de criptomoedas uma preocupação. São uma preocupação específica para autoridades da lei que fiscalizam lavagem de dinheiro e outras operações financeiras ilícitas, afirmou Janet Yellen, que é a indicada para ser a secretária do Tesouro nos Estados Unidos. Ela foi presidente do Federal Reserve. Tá? Isso ela disse na terça-feira passada, dia 19. O comentário foi em resposta a uma senadora, a Maggie Nesson, que perguntou a Yellen sobre emergentes ameaças técnicas relacionadas a financiamento de terrorismo e como Yellen considera o papel do Tesouro na batalha contra atividades financeiras ilícitas. Yellen disse o seguinte: eu creio que muitas das criptomoedas são utilizadas, pelo menos em certas transações, principalmente com finanças ilícitas. O governo precisa encontrar novas formas de limitar a lavagem de dinheiro em plataformas cripto. Ainda não foi definida uma data para votar, ainda não foi definido medidas com relação a esse assunto, né? Mas o importante é que, veja, Reino Unido esse ano chamou atenção para operações com criptoativos. O BCE europeu se manifestou, dizendo que esse assunto precisa ser regulamentado, e agora a Janet Yellen, que vai estar à frente do Tesouro americano, dizendo a mesma coisa. Então, para mim, a conclusão que eu chego é: este ano vai haver uma ação forte dos governos dos principais países do mundo para regulamentar Bitcoin e outras moedas digitais. Que impacto isso vai ter nas transações, no valor da moeda? Não sei, Deus é que sabe. Qual é o submundo que percentual está aplicado em criptoativos do submundo do crime? Aí eu estou falando de narcotráfico, de terrorismo, de mercado de armas, de mercado de obras, né, de quadros, essas coisas todas, roubados, né, falsificados, pedras preciosas, né? Então,
corrupção, desvio de recursos públicos, o quanto disso está em criptoativos? Grande interrogação. Ninguém sabe. 10%, 15%, 30%, 40%, 50%. Quanto disso está dentro desse universo? A gente não sabe. Na hora que vier a regulamentação, porque ela vai vir, porque algumas pessoas dizem, o Bitcoin não tem como ser regulamentado. Meu Deus, o arsenal dos bancos centrais mundiais, eu consideraria isso um arsenal nuclear para combater a desregulamentação até hoje existente. Eles têm um arsenal nuclear para resolver essa situação, entendeu? E vão resolver, porque agora o negócio está começando a acender a luz. Vamos aguardar, mas o importante é que quem investe nesse segmento esteja atento, porque mudanças vão vir. E que impacto isso vai ter de volatilidade, eu não sei dizer, certo? Bom, esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Recomendo que todos experimentem os cafés especiais, porque é um mundo novo de sabores e de sensações. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima. Um abraço.